Olá, entrando no ar mais uma edição do Bunker Podcast. Deixa eu me conectar lá com a web rádio e a gente dá início ao nosso podcast de hoje. Vamos lá. Aí, conectados com a web rádio também. Estamos pela web rádio, pelo Instagram e pelo YouTube. A semana passada eu fiz o primeiro podcast desse ano e falei sobre o politicamente correto e sobre Antônio Gramsci, que eu acredito que essas agendas do politicamente correto e as agendas do Gramsci foram as primeiras ações que a esquerda ocidental praticaram ou colocaram em prática, né, na busca da utopia socialista que eles idealizaram. Hoje eu vou falar sobre um outro grupo contemporâneo Gramsci e que as agendas décadas foram aplicadas e que explicam, né, a aplicação das agendas explicam a deformação social, a cegueira da sociedade ao socialismo, ou a social-democracia que é praticada no Ocidente, né, a desmoralização da classe política, do judiciário, das forças armadas, a deformação da sociedade através de movimentos e de modismos, né, mas favorecem a esquerda ocidental. Está meio alto. Aí. Então vamos falar sobre a escola francesa, contemporâneos do gramscismo italiano. Marx escreveu no Manifesto Comunista de 1848 a seguinte frase: o trabalho industrial moderno, a sujeição do operário pelo capital, tanto na Inglaterra como na França, na América, como na Alemanha, despoja o proletariado de todo o caráter nacional. Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar aquilo que não possuem. A ação comum do proletariado, pelo menos nos países civilizados, é uma das primeiras condições para a sua emancipação. E fecha a afirmação com a clássica frase: proletários de todo mundo, univos. Em virtude destas palavras proféticas do mestre, no início do século XX era unanimidade entre os seguidores da doutrina marxista de que na próxima guerra entre os países capitalistas da Europa, os proletários iriam se negar a lutar pelas suas pátrias e, com as armas nas mãos, se uniriam internacionalmente para derrubar a burguesia em todos os países desenvolvidos e tomariam o poder político implantando o socialismo. Os intelectuais socialistas falavam com júbilo em suas palestras e conversas entre intelectuais sobre essa certeza. O que o mestre havia previsto estava próximo de acontecer. Porém, quando da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, que envolveu a maioria dos países da Europa, para a surpresa geral dos intelectuais socialistas, nada disso aconteceu conforme o previsto. Os trabalhadores se alistaram em massa aos exércitos das suas nações, dos seus países, e lutaram pelas suas respectivas pátrias. A refutação do marxismo pela realidade histórica. Soldado a caminho do fronte, alemão conta que pediu aos pais que não esperassem sua volta. Para ele, vitória de seu exército é certa. Momento maravilhoso justificaria os sacrifícios de seu país. Os intelectuais socialistas ficaram como baratas tontas. O chão se abriu sobre seus pés. Como pode ter acontecido isso? Se perguntavam com grande amargura esses intelectuais socialistas.
Como pode não ter acontecido o que o mestre Marx previu? Com o final da guerra e a consumação do fato, e com a tomada do poder na Rússia, em 1917, pelos socialistas, os intelectuais socialistas ocidentais continuaram amargurados a se perguntar por que no Ocidente, nos grandes países capitalistas, casos de Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, as previsões do mestre Marx não aconteceram. Diante da realidade dos fatos históricos e da prova incontestável de que os trabalhadores tinham pátria, sim. Diante da prova incontestável que os trabalhadores prezavam suas nações e tinham patriotismo, era de se esperar que os intelectuais socialistas chegassem à conclusão que algo estava errado com as palavras do mestre Marx. Mas isto seria um sacrilégio. O profeta não erra. Então aconteceu o inusitado. Eles concluíram que o mestre não erra, o mestre não errou. Algo existia na sociedade ocidental que fazia com que não acontecesse o previsto do dogma marxista. Precisamos encontrar o culpado desta heresia. Marx já tinha dado algumas dicas no manifesto. Dentre elas, Marx escreveu: abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos socialistas. Sobre que fundamento repousa a família atual? A família burguesa. No capital e no ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na supressão forçada da família para o proletariado e na prostituição pública. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento e uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. A família, segundo a loucura marxista, é a culpada pelo marxismo não ter sido aceito no Ocidente. A família, ou mais precisamente, a família burguesa. Digamos que marido, mulher, filho, filha, avó, avô são família burguesa. Disto sabemos. O que não sabemos é como seria a família socialista para Karl Marx. Isso ele nunca disse. Então, eis a resposta. A família cristã, centrada na moral judaico-cristã, no direito romano e na filosofia grega clássica. Eis os vilões. A moral judaico-cristã, o direito romano e a família grega. A filosofia grega. Desculpe. Aristóteles e Adriano, representantes da filosofia grega e do direito romano, segundo a insanidade marxista, também são os culpados pelas ideias do mestre não terem sido aceitas no Ocidente. Essas são as bases da cultura ocidental e são os culpados de no Ocidente não terem acontecido as previsões do mestre Marx. Os descobridores desta macabra conclusão foram o húngaro Lukács e o italiano Gramsci. Disseram eles: os trabalhadores são alienados e não percebem que são dominados por essas perversidades burguesas. Os iluminados intelectuais socialistas cabia a nobre tarefa de destruir a cultura ocidental, destruir a família e a moral cristã, destruir o direito, destruir a filosofia grega e tudo mais que, segundo eles, pudessem impedir que as previsões do mestre Karl Marx não se realizassem. E, finalmente, quando eles reduzissem a pó a cultura ocidental, o maravilhoso marxismo finalmente seria implantado no Ocidente. Já que a realidade não bateu com a teoria marxista,
mudemos a realidade, disseram os intelectuais socialistas. Passaram então a imaginar estratégias que pudessem usar para atingir esse objetivo que, sabiam eles, era de longo prazo. Daí surgiu o marxismo cultural, que passou a atuar nas universidades e escolas em geral, na mídia, no meio artístico, e produziu seus filhos, o politicamente correto, o terceiro setor, as ONGs, onde eles continuam a agir sorrateiramente camuflados, pois uma das estratégias fundamentais do marxismo cultural é não assumir a sua personalidade marxista, principalmente depois da derrocada do Império Soviético, lá no final dos anos 80. Tal poder corrupto acaba de conseguir o poder na maior nação do mundo, os Estados Unidos, que foi durante 60 anos o alvo principal da militância do marxismo cultural. E com isso, a sociedade atual está correndo sério risco de ser destruída e o marxismo, a doutrina do pensamento único, ser implantada no planeta. Não mais pela revolução, mas agora pela corrupção da sociedade. Quais são os princípios gerais desta revolução? As ferramentas para alcançar os objetivos do marxismo cultural foram surgindo de forma lenta e gradual. Lukács forneceu as linhas gerais. A meta seria incutir nos trabalhadores a consciência de classe, ou seja, toda classe tem que se organizar em volta de um sindicato. Gramsci inventou a Revolução Cultural com o objetivo de mudar o senso comum da humanidade. O pessoal da escola de Frankfurt, em especial Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, tiveram a ideia de misturar Karl Marx com Freud. Concluíram que a sociedade ocidental era dependente da cultura burguesa. Deram os nomes às suas elucubrações de teoria crítica, que foi a única coisa que fizeram crítica a tudo, menos ao falido socialismo. Propostas para o futuro, ou seja, o que viria após a destruição da sociedade ocidental, tal qual o mestre Marx, jamais disseram como seria. Da França, o marxismo cultural recebeu a providencial colaboração do desconstrucionista Jacques Derrida. O desconstrucionismo é o método através do qual se retira o significado de um texto para se colocar a seguir o sentido que se pretende para esse texto. Este método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. A desconstrução de um texto ou de uma realidade histórica permite que se elimine o seu significado, substituindo-o por aquilo que se pretende. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar um marxista cultural a inferir que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre o outro sexo. A análise desconstrucionista das obras de Shakespeare, por parte de um marxista cultural, pode concluir que se tratam de obras misóginas que defendem a supressão da mulher. Ou a análise desconstrucionista dos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, levaria à conclusão de que se trata de uma obra colonialista, machista e imperialista. Nos Estados Unidos, a lenta, mas eficaz germinação do politicamente correto foi a faceta americana a contribuir com o marxismo cultural.
Marcuse é o germe do politicamente correto nos Estados Unidos, com a ajuda de Adorno. Os dois fugiram para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Faça amor, não faça guerra, disse Marcuse, e com isso colocou a sexualidade na trama. Marcuse via um futuro adverso para a humanidade, e foi ele que iniciou a luta de classes entre o sexo masculino e o feminino. A rejeição de tudo que vem da direita como mal e a aceitação de tudo que vem da esquerda como bom também é uma criação de Marcuse. Devido à influência da cultura norte-americana no mundo, o marxismo cultural, politicamente correto, se alastrou por todo o planeta e hoje está presente em todas as partes. Na mídia, no sistema educacional, nos filmes, nas peças de teatro, em tudo. Não existe nada em termos culturais onde ele não esteja transfigurado de boas intenções, de humanista, de igualdade de proteção, de um infindável número de classes, incluindo nelas os animais, a alimentação, o fumo e por aí vai. O marxismo cultural só não ataca os bandidos, os viciados em drogas, os terroristas, os traficantes e tudo mais que seja ruim para a sociedade. O marxismo cultural os usa como importante ferramenta na sua única intenção: destruir a sociedade e a cultura ocidental. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se tão só à análise da relação de poder entre grupos sociais. Em Marx, o marxismo cultural tem a sua essência, a crítica à sociedade capitalista. Em Freud, o marxismo cultural se baseou para inventar, por exemplo, o que é falado hoje em dia, que os povos da antiguidade, os índios, eram socialistas. Ou seja, adaptaram o conceito freudiano de retorno à origem. Ao conceito freudiano de repressão, atribuíram uma suposta opressão da sociedade ao instinto original do homem. O marxismo cultural cria uma ojeriza para a humanidade. Em tudo existe a sombra do poder e inverte os valores. Para o marxismo cultural, um bandido estuprador é uma vítima da sociedade opressora. E a pessoa estuprada recebeu o castigo por sua existência nessa sociedade opressora. Como querem destruir a família? A procriação é para eles uma opressão da mulher. E o ato sexual sem procriação praticado por gays é o símbolo da liberdade sexual. Uma infinidade de coisas estúpidas desse tipo fazem parte do louco repertório filosófico, entre aspas, dos marxistas culturais. George Lukács questionou o seguinte: quem irá nos salvar da cultura ocidental? Depois da desilusão socialista na Primeira Guerra Mundial, o Lukács escreveu entre 1919 e 1922 História e Consciência de Classes, que foi o início da corrente de pensamento que passou a ser conhecida como marxismo cultural. Para Lukács, ideologia é a projeção da consciência de classe da burguesia que funciona para prevenir que o proletariado assuma uma posição revolucionária classista. Segundo ele, a ideologia determina mais a forma de objetividade do que a estrutura do conhecimento. A ciência do real deve se ater, de acordo com Lukács, ao pensamento da
totalidade concreta através de que é possível pensar objetivamente um período histórico. Ele também escreveu: somente quando o coração do ser mostra-se como ser social, pode aparecer como um produto inconsciente da atividade humana, e esta atividade, por sua vez, é o elemento decisivo de transformação do ser. Lukács inventou o termo reificação, dizendo que, devido à natureza íntima da sociedade capitalista, as relações sociais transformam os indivíduos em coisas, impedindo o surgimento da consciência de classe. Em um ensaio com o mesmo nome da sua obra, Lukács tenta preencher uma lacuna do marxismo: a ausência do conceito de classe em Marx, definindo-o como sendo a posição que o indivíduo ocupa no modo de produção. O que é trocar 6 por meia dúzia, uma vez que teria que explicar e demonstrar o que vem a ser posição no modo de produção. Lukács era, digamos, um cara despojado, como bom socialista, dava sua mulher para o amigo que a quisesse. No final da sua vida, rejeitou as ideias de história e consciência de classe, em particular a crença no proletariado como sujeito objeto da história. Passou também a combater o Partido Comunista Soviético. Provavelmente o proletariado, o proletário Lukács se conscientizou do seu amor à pátria húngara quando da invasão da Hungria pelo exército comunista soviético. Ou seja, enquanto ele ficava difundindo ideias estapafúrdias, ele era um socialista. Mas quando o socialismo soviético invadiu o país dele, aí ele virou um opositor e desistiu de todo aquele ideário que ele já tinha esparramado. O terrível disso é que, ao que tudo indica, a humanidade está propensa a essa louca corrupção e caminha para o homem socialista previsto na demência de Antônio Gramsci. O pensamento alemão dominou na Europa Ocidental entre 1840 e 1935. Porém, 2 guerras mundiais perdidas pararam com essa supremacia. A última representante dessa fase áurea alemã foi a Escola de Frankfurt. Foi a presença derradeira que se irradiou por campos até então não explorados. A escola, chamada oficialmente de Instituto de Pesquisa Social, foi fundada no auditório da Universidade de Frankfurt em 1924. Foi o resultado de um encontro preliminar da primeira semana de trabalho marxista, ocorrido num hotel. Participantes da primeira reunião que deu início à Escola de Frankfurt. A fundação do Instituto é devida a Felix Will, um jovem intelectual marxista que conseguiu convencer seu pai, Hermann Will, um rico negociante judeu, a amparar o pessoal da instituição que ele idealizou. Ele seria um anexo da Universidade de Frankfurt, ligado ao Ministério da Educação. Além de ter um prédio próprio, o Instituto receberia uma doação anual de 120 mil marcos. Nos anos 1930, graças ao trabalho intenso de Max Horkheimer, filho de um industrial judeu também, o Instituto se desenvolveu. Com Horkheimer, surgiu em 1937 a teoria tradicional e a teoria crítica, início da estratégia marxista cultural efetiva.
com a intenção de destruir as bases da sociedade ocidental, a moral judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Eis aí a turma de Frankfurt, judeus ateus, assimilados, revoltados com o mundo que tanto os oprimiu e por isso querendo mudar o mundo. Não tinha um judeu pobre nesse grupo, mas se sentiam oprimidos. A escola procurou aproximar Marx com Freud e por vezes a Heidegger, numa mistura um tanto complicada, tentando embutir no marxismo a psicanálise e o existencialismo. Entre 1930 e 1950, os frankfurtianos entraram em todos os campos da área de ciências humanas, procurando adaptar o marxismo a cada uma delas, criando novas formas politicamente corretas para expressar as mesmas ideias de Marx. Os membros da escola, a maioria judeus, assistiram à rápida ascensão do Partido Nacional Socialista Alemão, sendo por isso forçados a ter que abandonar o país em 1933, já que o Partido Nacional Socialista Alemão não tolerava marxistas. Fugiram então para Genebra, para Paris, para o México, para várias cidades dos Estados Unidos. Os que mais tarde retornaram para a Alemanha, como foi o caso de Horkheimer, Adorno e Pollock, o fizeram depois de 20 anos de exílio, quando, amargurados com as ideias que proclamaram antes, terminaram a vida por renegá-las, como se deu com Horkheimer. Os membros da escola afirmaram que a sociedade moderna, ao dominar a natureza por meio da tecnologia, provocara um empobrecimento geral dos seres humanos. Segundo eles, no lugar da religião, surgiu o culto ao progresso, que a tudo sacrifica em nome de uma racionalidade científica sobre-humana. Marcuse foi o que mais chamou a atenção para os supostos efeitos da tecnologia sobre a sociedade, afirmando que ela serve para instituir formas novas, mais eficazes e mais agradáveis de controle social e coesão social. Porém, essa afirmação é uma enorme mentira. O progresso tecnológico, advindo da Revolução Industrial, trouxe com ele a democracia, a famigerada democracia representativa, pela primeira vez na humanidade. Até então, por milênios, em todas as partes do mundo, sempre as nações foram comandadas por uma nobreza absolutista e um clero rico. E o povo era pobre ou escravo, e nada decidia. O progresso tecnológico trouxe com ele a liberdade política e cultural e o fim do Estado absolutista. Pela primeira vez na humanidade, o cidadão comum pode escolher seus representantes políticos e também se candidatar. Pela primeira vez na humanidade, um operário pode ser presidente de uma nação. Pela primeira vez na humanidade, os seres humanos conseguiram viver em média mais de 35 anos, até atingir altos graus de qualidade de vida que possibilitam a humanos viverem bem até idades médias de 80, 90 anos. Infelizmente, muitos, apesar das evidências contrárias, acreditaram nessa mentira de Marcuse. Por fim, os membros da escola desligaram-se do próprio iluminismo inicial, assumindo uma posição profundamente pessimista sobre o desempenho da razão. A revolta estudantil de 1968
Marcuse, com 70 anos de idade, foi promovido a ícone da rebelião da juventude ocidental. Alcançou fama internacional e seus livros Eros e a Civilização e O Homem Unidimensional tornaram-se best-sellers. Horkheimer, entretanto, quis distância de toda aquela agitação. Ele acreditava, com muita correção, que a situação social das décadas que se seguiram à derrota alemã mudaram drasticamente as relações em relação aos anos 20 e 30. Com grande lucidez, Horkheimer percebeu que as condições sociais e de produção haviam mudado. Segundo ele, os indivíduos começavam a se integrar, superando os históricos antagonismos de luta de classes que haviam gerado o marxismo clássico. Também com grande lucidez disse que devemos preservar a liberdade duramente conquistada, defendendo-a contra ditaduras. Toda a linguagem antiga de inconformismo, escreveu ele após mencionar um trecho de Otto Kirchner, pertencia a uma época morta. Deste modo, Horkheimer, o criador da teoria crítica, distanciou-se definitivamente de qualquer contestação da realidade capitalista em que os estudantes viviam naquele momento de fúria. Em 1968, Horkheimer afirmou: proteger, preservar e, onde for possível, ampliar a liberdade efêmera e limitada do indivíduo face à ameaça crescente a essa liberdade é uma tarefa muito mais urgente que sua negação abstrata, ou pôr em perigo essa liberdade com ações que não têm esperança de sucesso. Bom, até aqui nós podemos ter uma primeira conclusão. O marxismo é um trauma existencial de pequena parte do povo judaico e o nacionalsocialismo foi um amargo ápice deste trauma, não só para eles, mas para todos os judeus. Os judeus, apesar de não serem arianos, tiveram na Alemanha e arredores importante pátria, que os acolheu, mas que sempre os olhou de forma não ariana. Marx era judeu-alemão. Os marxistas mais conhecidos eram judeus. A maioria da escola de Frankfurt era judia. A maioria dos marxistas viveu ali, no centro da Europa ariana, e eram judeus. O marxismo surgiu ali. O marxismo é uma doutrina idealizada por judeus ateus. É importante repetir, judeus ateus ou assimilados. Da perseguição que os judeus sofreram por milênios, surgiu uma aversão incondicional contra a sociedade opressora. É também uma revolta contra o Deus que os desamparou. E já que Deus se esqueceu deles, a proposta do marxismo nada mais é que a chegada de um Messias não divino, material. O socialismo, o fim da história, o apocalipse redentor dos judeus. A numerosa produção dos judeus de Frankfurt, com fantasias inebriantes, infantis até, é uma desesperada tentativa de chegar à redenção, e o amargo fim deles é a resignação com a impossibilidade dessa utopia. Existe uma coisa decisiva em toda essa história que jamais podemos esquecer. Todas essas teorias de subversão têm como causa única a não confirmação na Primeira Guerra Mundial das previsões de Karl Marx. Ou seja, todas as científicas teorias sociais desses caras são falsas,
são manipulações teóricas originadas do desgosto ressentido dos marxistas e têm um objetivo pré-determinado: mudar a sociedade para que ela abrace passivamente o marxismo. Uma coisa é certa: todos os principais membros da escola de Frankfurt, todos eles judeus, eram indivíduos cuja mente era dominada pela mente de Karl Marx. O que eles faziam era determinado pelo que o mestre Karl Marx, judeu ateu, havia dito. Todas as ideias mirabolantes de interpretação da sociedade nada mais são do que uma outra forma de dizer as mesmas coisas que Marx havia dito, qual seja a de que a sociedade capitalista é opressora e deve ser destruída. Todas as artimanhas inventadas pelos membros da escola de Frankfurt, teoria crítica, indústria cultural e demais alegorias, eram baseadas apenas em uma loucura utópica em querer mudar o mundo, sem apresentar justificativas reais de tal necessidade. Na verdade, tal como Karl Marx, que teve a sua revelação aos 17, 18 anos de idade, ao caos que a sua vida se transformou ao sair de casa e ir para a universidade, foram provocados por uma doença existencial proveniente do trauma judeu ao longo da história, que agora aflorava em sua ânsia de libertação, não da sociedade capitalista, mas sim da sociedade de todos os tempos, que em várias oportunidades humilhou e escravizou os judeus. A escola de Frankfurt é a prova concreta de que o marxismo é uma doença espiritual, uma revolta contra Deus estendida a toda a sua criação, a humanidade. Horkheimer publicou no Jornal para Investigação Científica um artigo no qual formula pela primeira vez a natureza e a finalidade de um gênero de teoria, a crítica da sociedade capitalista. Existia também a sociedade socialista no mundo, mas esta, apesar de ser uma porcaria, não era motivo de crítica da teoria crítica, por oposição à concepção teórica tradicional que defendia uma distinção entre teoria e prática. Uma década mais tarde, Horkheimer e Adorno, no livro Dialética do Iluminismo, identificam as supostas causas que levaram a humanidade a reincidir na vontade de perseguir o caminho da barbárie, após o fracasso do projeto de autonomia da razão humana, tal como o pensamento ocidental iluminista a identificou. A razão terá falhado em não abraçar o marxismo, dizem os autores, por não ter conseguido prever os conflitos, resolvendo-os por antecipação e de acordo com práticas racionais, a fim de evitar as mortes e os sofrimentos daí decorrentes. Para eles, o fracasso social, econômico, político e cultural a que se chegar através dos ditames da razão produzia efeitos tão visíveis que se acharam impelidos a examinar a razão através das suas figuras materializadas no decurso do processo histórico. A metodologia crítica por eles utilizada consistia em reconhecer todas as formas de opressão potenciadas pela razão histórica, para depois procederem à desmontagem das ideologias opressoras. Ao invés da razão se apresentar como motor dinamizador das luzes, do esclarecimento, da emancipação e do progresso do indivíduo e da sociedade, onde está inserido, apresenta-se como uma razão instrumental, que, contribuindo para a ilusória imagem que o homem tem de si como senhor da natureza,
acabou por transformar a civilização moderna numa época em que o autoritarismo, o dogmatismo e o positivismo se estenderam a todas as áreas de atividade humana. A autoridade e o domínio que se julga possuir sobre a natureza, os benefícios imediatos que estamos a ter das explorações das suas riquezas, o inevitável desenvolvimento tecnológico que se prende com as explorações e desenvolvimentos de meios mais eficientes para obter mais saber, poder, tempo e capacidade produtiva, fazem com que se privilegie como valor de interação social e nas relações do homem com o mundo, o tipo de ação que se denomina de estratégica. Por esta entende-se a ação cuja coordenação se estabelece sobre as relações de poder e de influência que os intervenientes no processo discursivo têm uns sobre os outros e que poderá conduzir à ação instrumental ou teleológica. Este termo caracteriza uma ação orientada exclusivamente para produzir os efeitos desejados pelo locutor. A razão, ao ter servido como meio através do qual se produziram os princípios teóricos que visaram criar as condições técnicas para instrumentalizarem a natureza, e numa tentativa de se autoconservar, acaba por ver-se ela própria como um instrumento das forças naturais e irracionais que não consegue controlar. A alternativa à ação repressora que caracteriza esta idade coeva, a exaltação dos ideais racionais burgueses de submissão da natureza em prol de interesses próprios, cujos efeitos ao nível sociopolítico se revelam sob a forma de expansão da ideologia do respeito pela autoridade. É-nos dito ser o recurso às formas subjetivas de manifestação da razão que em Adorno e Horkheimer se cristalizam na estética. Os que preconizam os princípios da teoria crítica defendem que na sociedade tecnocrática em que vivemos, só poderemos emancipar-nos física, intelectual e socialmente se alcançarmos uma real qualidade de vida, e isso desde que se transformem as condições socioeconômicas que estruturam a sociedade. A teoria crítica propõe uma transformação da realidade social, tendo como objetivo emancipar o homem de um conjunto de relações de poder exploradoras das suas forças e aptidões. Porém, jamais fizeram uma teoria que explicasse qual seria o método para se chegar a essa suposta nova sociedade. Pois bem, então até aqui a gente pode também chegar a uma segunda conclusão. Uma pessoa que chegasse ao planeta Terra, vindo de uma galáxia distante, e não soubesse nada do que existe na humanidade, e lesse a avaliação da sociedade feita por esta intelectualidade socialista, com certeza concluiria que a sociedade ocidental, Europa, Canadá, Estados Unidos, América do Sul, era o próprio inferno, onde os seres humanos viviam em escravidão explorados por uma minoria rica. Esses malucos falam da sociedade ocidental como se nela tivesse acontecido a tragédia que Marx falou que iria acontecer. Só que não aconteceu o que Marx falou. A sociedade ocidental jamais teve a liberdade política e a qualidade de vida que atingiu no século XX. Os países da Europa, da América do Norte, eram democracias onde o povo vivia em liberdade e progresso social jamais visto na história da humanidade.
A sociedade ocidental floresceu em grande cultura e progresso. Os países da Europa, que por milênios e até 1800 depois de Cristo mantinham o povo pobre, em meados do século XX haviam mudado essa condição do povo para uma condição muito melhor. Altos graus de desenvolvimento e cultura foram atingidos nas democracias ocidentais. A parte da humanidade que vivia em tirania e miséria, cerca de 2,1 bilhões de pessoas, eram as dos países que implantaram o socialismo. A miséria socialista no mundo jamais visto foi motivo de críticas dos mentores da teoria crítica. Tal qual loucos desvairados, em vez de eles se referirem à miséria social na União Soviética, na China, no Vietnã, onde realmente existia opressão, tirania e miséria, como loucos lunáticos, eles viam na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, países onde o povo vivia livre e com excelente qualidade de vida e igualdade social, uma miséria social. Em virtude disso, em virtude dessa visão torpe e falsa que eles tinham da sociedade, se deduz que eles eram loucos, que viam um mundo que não existia, mas que criaram filhotes, se reproduziram ao longo das décadas, e loucos e dementes como eles, o Ocidente hoje está cheio e em posição de poder. O termo indústria cultural foi utilizado pela primeira vez por Horkheimer e Adorno na dialética do iluminismo. Anteriormente, empregava-se o termo cultura de massa, que conceitualmente refere-se a uma cultura que nasce espontaneamente das próprias massas, a uma forma contemporânea de arte popular. A realidade da indústria cultural é diferente. O mercado de massas impõe estandardização e organização. Os gastos do público e suas necessidades impõem estereótipos e baixa qualidade. A indústria cultural exerce um domínio sobre os indivíduos e, ao preferir a eficácia dos seus produtos, determina o consumo e exclui tudo que é novo, tudo que se configura como um risco inútil. Segundo Adorno, é necessário discutir os objetivos. Por exemplo, se a pesquisa administrativa coloca a questão de como conseguir incrementar a audição de boa música através da grande mídia, a teoria crítica defende que não se deveria estudar o comportamento dos ouvintes sem levar em consideração até que ponto esse comportamento reflete mais amplos esquemas de comportamento social. E mais ainda, até que ponto é condicionado pela estrutura da sociedade considerada como um todo. Na época da indústria cultural, o indivíduo deixa de decidir autonomamente. O conflito entre impulsos e consciência soluciona-se com a adesão à crítica aos valores impostos. O homem se encontra em poder de uma sociedade que o manipula a seu bel prazer. O consumidor não é soberano, como a indústria cultural queria fazer crer. Não é o seu sujeito, mas o seu objeto. A influência da indústria cultural em todas as suas manifestações leva a alterar a própria individualidade do consumidor, que é como o prisioneiro que cede à tortura e acaba por confessar mesmo aquilo que não fez. Isso é uma mentira descomunal. Isso é supor que os seres humanos não têm vontade própria. Isso é supor que os seres humanos tomam cerveja porque a indústria cultural os obriga a tomar cerveja. Os marxistas, muito loucos, malucos, ignoram que não existe apenas um fornecedor de mercadoria. Esses
Doentes mentais ignoram que para cada tipo de mercadoria existem vários fabricantes diferentes, como os diversos fabricantes de cerveja. Ignoram que o consumidor escolhe a cerveja que ele mais gosta. E se ele não gosta de cerveja, ele simplesmente não compra. De maneira que esses marxistas veem na sociedade uma louca alucinação que não existe. Os produtos da indústria cultural paralisam a imaginação e a espontaneidade. Assemelha-se em tudo a um questionário de múltipla escolha. Quem o preenche está limitado a alternativas muito precisas e previamente fixadas. Num consumo deste tipo, a linguagem é transformada em uma linguagem que os consumidores pensam ser sua, que serve de receptáculo às suas necessidades institucionalizadas. Essas colocações são de uma demência sem precedentes. Essas pessoas viviam em um ambiente teórico irracional e totalmente fora da realidade. Desconhecem que milhares de produtos são colocados no mercado, mas não são aceitos pelos consumidores. E os fabricantes desses produtos acabam como? Na falência, pois não conseguem vender o produto, coisa muito comum, mas que a demência socialista desconhece. A manipulação do público, perseguida e conseguida pela indústria cultural, entendida como forma de domínio das sociedades altamente desenvolvidas, passa assim para o meio televisivo, mediante efeitos que se põem em prática nos níveis latentes das mensagens. Através do material que observa, o observador é continuamente colocado, sem o saber, na situação de absorver ordens, indicações e proibições. Para os alucinados socialistas, fazer propaganda do produto é manipular as pessoas. Essa loucura pressupõe que, ao ver a propaganda, o telespectador fica hipnotizado e se dirige à loja como um autômato para comprá-la. Esses irracionais não levam em conta que os humanos têm vontade própria. Escolhem comprar o que gostam, e se não gostam de nada, não compram. Essa teoria é uma coisa que apenas gente demente, doida, tal e qual os doidos autores da mesma acreditam. E chegamos à conclusão final. O marxismo, que por todo o planeta implantou ditaduras, onde foram mortos dentro de seus próprios países milhões de pessoas, gerou o corrupto marxismo cultural politicamente correto. Uma das vítimas dessa corrupção foi o meio artístico, e o apogeu dessa corrupção foi o domínio de Hollywood. Hollywood já há muito tempo produz filmes onde a estratégia marxista é embutida. Filmes de 25 anos atrás, onde o presidente dos Estados Unidos era negro, dezenas de filmes onde Nova York, o símbolo do progresso e da democracia, é destruído por alguma catástrofe, e filmes como o V, de Vingança, onde em 2020 a Inglaterra, o país onde a população tem o mais alto grau de liberdade, onde a polícia nem usa arma, a mais antiga democracia do planeta, é governado por um ditador. Por que Hollywood não fez nenhum filme na Rússia, na China, no México, em vez de fazer na Inglaterra, onde jamais existiu uma ditadura? Isso jamais ninguém perguntou aos seus autores. Este filme, na verdade, infere um desejo do marxismo. Desta forma, camuflada, sorrateira, suja, é que o marxismo cultural atua na corrupção das mentes descuidadas. A intenção de todos os membros do marxismo cultural é apenas uma: criar mecanismos para destruir as bases da cultura ocidental. A teoria crítica, a indústria cultural, a desconstrução,
o eros, todos são ferramentas para mudar os conceitos estabelecidos, sem, entretanto, comprovar sua verdade, e muito menos propor algo real em substituição ao que pretendem destruir. Porque em primeiro plano está a supremacia ditatorial. O primeiro objetivo é os marxistas se perpetuarem no poder. Depois que eles estiverem lá, depois que eles chegarem lá, aí eles vão decidir, se é que eles vão ter tempo para decidir que tipo de mundo eles vão formatar. Ou se a perpetuação deles se resume a fazer o povo trabalhar como escravo e eles viverem de impostos extorsivos. Na verdade, eles não declaram, mas o que pretendem colocar no lugar da sociedade destruída é o falido marxismo, o já conhecido socialismo, que nós temos conhecimento de Cuba, temos conhecimento da China, da Coreia do Norte, de tantos outros países. Alguns já aboliram, outros continuam. Uma das coisas que o marxismo cultural mais usa é a ignorância humana em todos os sentidos. O ressentimento daqueles que não conseguem mudar as próprias vidas e permanecem estagnados é usada habilmente pelo marxismo cultural para fomentar o ódio contra as instituições e contra os seres humanos produtivos, competentes e bem instruídos. Depois de 80 anos dessa corrupção, principalmente nos Estados Unidos, eles realmente conseguiram mudar parte da humanidade. Daí surgiram as pessoas politicamente corretas, uma falsidade hipócrita criada no seio da sociedade. O marxismo, porém, sempre estúpido e fora da realidade, se engana, se espera que essa tolice implantada na sociedade levará ao socialismo. Pode levar a uma bagunça generalizada, mas ao socialismo, não. É muito provável que leve a humanidade a uma irrealidade existencial, que poderá custar muito caro no futuro, mas ao socialismo jamais levará. Mas pelo que tenho notado, o socialismo marxista mudou as suas intenções. Não mais pretende a abolição da propriedade privada e a centralização da produção no Estado. Ele pretende se instalar, se é que já não se instalou, como parasita da sociedade. Milhares de socialistas aquartelados no Estado e em ONGs, sugando através de impostos o suor e o sangue da parte da sociedade produtiva. Acredito que isto a longo prazo levará a uma luta de classes real, entre a classe dos produtivos e a classe dos parasitas, em um confronto final para ver o que vai prevalecer na humanidade, se a lucidez ou a estupidez, se a dignidade ou o embuste, se o esforçado ou o vagabundo, se a cultura e a razão ou a ignorância irracional. A destruição total da humanidade, eis aí o que o marxismo quer para a humanidade, e este filme, dentre muitos outros feitos na Hollywood dominada pelo marxismo cultural, é uma enorme demonstração deste anseio da ideologia cega. Para concluir, eu acredito que a humanidade vai ter que passar por um processo muito semelhante ao que o povo hebreu passou